Então, bom dia a todos, sou o Luiz. Eu vou apresentar essa pesquisa que eu fiz para o grupo de pesquisa de tecnologia, formação de professores e letramentos, com a professora Rita. Passar? Ok, então o que eu vou falar aqui? Eu vou primeiro fazer uma pequena apresentação sobre DDL, Data Driven Learning, e também vou justificar o porquê que eu escolhi essa frase específica, Every Student is Sherlock Holmes, para definir esse trabalho. E esse trabalho que eu desenvolvi foi uma sequência didática exploratória, mais uma prova de conceito, né? Eu estava tentando ver quais que seriam as percepções e as reações dos alunos a essa metodologia que eu, particularmente, nunca havia aplicado, então achei que seria bem interessante fazer fazer esse apanhado do que os alunos sentiram a respeito dessa atividade proposta. Pode passar? Os meus objetivos, como eu mencionei, são, antes de mais nada, como integrar o uso de ferramentas de exploração de corpora na elaboração de materiais didáticos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que significa, para quem não tem familiaridade com o conceito de corpus, eu vou mencionar um pouquinho mais a respeito disso, mas os objetivos específicos são quais ferramentas que a gente vai utilizar para fazer esse tipo de trabalho, como tornar essas ferramentas acessíveis, que vocês vão ver que é um problema em potencial, e, como eu mencionei, né, o que os alunos acham dessa prática, como que eles se sentem nesse tipo de contexto. Sabe? Ok. Então, antes de mais nada, qual que é a função da DDL? O foco é em aprendizagem autodirigida e independente. Os alunos que vão descobrir a língua. O sentido do uso de corpora nisso é que um corpus é uma coleção de dados a respeito da língua, uma coleção de exemplos de uso da língua. No caso, aqui pode ser livros, pode ser transcrições de fala, são vários exemplos da língua em seu uso autêntico. Essa que é pouco conhecida, mas é cada vez mais influente. E o que me motivou para escolher justamente essa ideia é que, assim, durante a pandemia, a gente está tendo essa transição para o ensino remoto. Tá todo mundo dentro de casa, cada um lidando da sua própria maneira com toda essa situação que a gente está tendo. E eu acredito que todos aqui tenham tido essa mesma experiência de que a gente tem uma conexão cada vez mais intensa com a tecnologia. E como a Didi ela é estritamente ligada com a tecnologia, com ferramentas tecnológicas, eu acho que esse é um momento bem oportuno para a gente discutir esse tipo de approach. E, além disso, como a gente está tendo que se readaptar, é sempre interessante a gente explorar novas modalidades de ensino e aprendizagem, né? Coisas que possam ser feitas nesse mundo maluco que a gente está habitando nesse momento. Próximo. Então, falar um pouquinho sobre minha fundamentação teórica. Esse pesquisador que está na foto é o Tim Jones, que ele faleceu em 2009, e ele trouxe essa perspectiva de diálogo baseada no uso de concordanciadores. Ele foi o pioneiro nessa área. Então, o concordanciador, como vocês podem ver ali naquela imagem, ele pega vários exemplos da língua e nesse tipo de perspectiva, assim, de apresentação da língua, ele vai alinhar vários exemplos de uma determinada palavra ou expressão que você escolhe, e daí ele seleciona uma parte de contexto, antes e depois dessa parte da fala. E através disso, você tem essa possibilidade de explorar visualmente a língua. O objetivo do aluno se torna, então, descobrir a língua estrangeira. Ele vai investigar ali aqueles padrões que vão surgindo depois da palavra, como, por exemplo, você pode ver ali, manage. Logo depois, muito comum aparecer um to. Então, na percepção desses padrões, é que o aluno vai começar a descobrir a língua. E é por isso que o próprio Tim Jones coloca essa frase, né? Every student is Sherlock Holmes. Todos os alunos vão ser ali o Sherlock Holmes, investigando, fazendo aquele papel de detetive linguístico. E uma coisa que a gente sempre pensa
quando pensa em tecnologia na sala de aula, a gente tem aquela ideia da inteligência artificial, do professor que é um robô, uma coisa assim. Só que isso, no nosso padrão tecnológico de hoje, e provavelmente do futuro que a gente possa contemplar, isso não é possível. Processamento de linguagem é uma coisa que é uma tarefa dificílima para a inteligência artificial. Portanto, em vez de a gente pensar nessa fantasia, a gente pensa no computador como um informante, ele que vai trazer os exemplos de língua que a gente vai estudar junto com os alunos. E esse tipo de representação, especificamente, que está aqui nessa imagem na tela, é chamada Quick, Keyword in Context. Então, ela auxilia o aluno nessa investigação através do fato de que é uma representação visual de padrões. Ajuda bastante a visualizar. Próximo slide. Mais alguns detalhes teóricos. A Bernardini, em 2004, menciona justamente esse aspecto, né, que é essa aprendizagem por indução. Learning how to learn, learning as discovery. Então, os alunos vão descobrir a língua, eles vão explorar independentemente. A Tsui menciona também uma coisa que é muito importante, que na maneira que a gente entende o ensino, a gente está dependendo muito em intuições linguísticas de nativos. E quando a gente não tem um professor nativo, que é, na realidade, o caso na maior parte do mundo, a gente vai precisar dessas intuições como um apoio ali, quando o professor, às vezes, que tem uma formação mais normativa, mais prescritivista, às vezes ele não tem como explicar baseado naquelas regras que ele aprendeu na sua formação. Então, corpora podem auxiliar muito na formação de professores, né? E também auxilia em quebrar um pouquinho essa diferença, essa discrepância entre currículo e uso real da língua. E o Gabriel Lattes, ele reforça um outro aspecto que é importante, que é que a DDL ela é muito útil para ensinar vocabulário, para ensinar questões lexicais e, de uma certa forma, também gramática. E pode ser pensado em duas maneiras, ele define em duas maneiras. Uma é essa forma mais dura, essa hard version, na qual os alunos utilizam as ferramentas independentemente, sem auxílio do professor. E também uma versão mais suave, soft version, que são quando os professores, utilizando esses corpora, eles estabelecem as atividades, eles imprimem exemplos e trazem isso para os alunos. Próximo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi. Eu fiz uma atividade assíncrona e uma atividade síncrona. Aqui são algumas imagens, mas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Próximo. A atividade síncrona, que eu desenvolvi com os alunos durante a aula. Eu escolhi a palavra manage e propus uma investigação a respeito dessa palavra. Então, eu comecei trazendo impressões do aluno sobre como que se usa o verbo manage, que significa, né, gerir, administrar, mas também pode ser usado naquele sentido de conseguir fazer algo, né? Manage to do something. Então, primeiro eu pergunto, o que significa manage? E depois eu faço uma livre associação. O que você traz junto com manage? Eles falavam, né? Business, work, money, esse tipo de coisa. E então pedi para fazer frases, imagina frases utilizando essas palavras que eles associaram junto com o manage. E volta ali. Então, quais palavras que se usa imediatamente depois de manage? Esse é um aspecto importante que eu queria trabalhar com eles. E que tipo de coisas que as pessoas geralmente administram, né? What kinds of things do people usually manage? Eu perguntei isso mais para estabelecer uma expectativa para ser quebrada depois, como vocês vão ver no próximo slide. Então, essa é uma imagem do Google Ngram Viewer, que ele pega exemplos de linguagem de vários livros escritos desde, acho que 1800 e alguma coisa, e daí ali ele faz um panorama de frequência por data, fazendo aquele gráfico de frequência. Então, isso mostra para o aluno uma coisa que é provavelmente inesperada. Eu faço aquela pergunta ali, is this surprising in any way? Porque a maneira mais
mais comum de se usar manage a é manage a smile. Então, isso já imediatamente cria uma certa dissonância, né, que eu proponho ao aluno explorar. Próximo. Aí depois eu mostro em aspectos um pouco mais gramaticais. Então a gente tem ali o que vem com mais frequência depois da palavra manage. Ali a que é mais frequente, em verde, é manage to, aí depois manage the, aí depois vem os outros com pronomes, com outras possibilidades ali, manage there, it, a, e assim por diante. E daí depois eu peguei o manage to e investiguei o que vem depois de manage to. E daí o verbo, todos são verbos, são sempre exemplos de verbos, e o mais comum deles é manage to get. E daí eu pergunto para os alunos, o que você acha disso, né? Qual que é a sua impressão a respeito disso? Próximo. Aí depois de estabelecer, né, de quebrar um pouquinho essa expectativa e mostrar para o aluno que manage to é a forma mais comum, apesar de não ter necessariamente uma conexão com aquele significado lexical que a gente imediatamente associa com manage, né, de administrar, manage to é a forma mais comum. Então eu usei o Scale, que é uma ferramenta de exploração de corpora também, para trazer algumas frases. Então, eu trouxe aqui algumas frases e daí depois eu pergunto para os alunos, olhando essas frases, que tipo de situação que o manage to geralmente representa? São situações boas, ruins, fáceis, difíceis? Ou seja, eu proponho uma exploração dos sentidos que manage to traz nas frases. Próximo. Aí aqui é a parte da atividade assíncrona, que é um material suplementar. Se eu passei para os alunos depois, eu uso o Google Classroom com eles, e aqui são algumas instruções sobre ferramentas de análise de corpos. Então, o Google Ngram Viewer, que eu usei para montar a atividade, a pesquisa Google, que o Alex Bolton menciona que é uma forma de pesquisa de corpora, né? A internet sendo o corpus que você está explorando. E daí eu mostrei o Linguê e o DeepL, que são duas ferramentas o Linguê é um dicionário e o DeepL é uma ferramenta de tradução que se baseiam em vários bancos de dados de várias corpora paralelas, né, de inglês e português ou da outra língua-alvo. E também apresentei o Scale para eles. Próximo. Então, dei minhas ferramentas de pesquisa. Eu utilizei, né, antes de mais nada, com 4 alunos, adultos, intermediários, fazendo aulas particulares, individuais comigo, e no regime de ensino remoto. As ferramentas de pesquisa foram uma entrevista semi-estruturada logo depois da atividade síncrona, na qual eu fiz essas 3 perguntas que estão na tela, né, a respeito das impressões que os alunos tiveram sobre o material. E daí eu trabalhei um questionário no Google Forms, depois da atividade assíncrona, todos com o objetivo de levantamento de opiniões. Próximo. E aqui são os resultados qualitativos que eu encontrei nas entrevistas, né? Eu ressaltei aqui algumas das palavras que eles usaram, né? Então, conexões. A pessoa ali falou que dá para trabalhar gramática junto. Essa livre associação, ela achou legal essa coisa. Né? Expressões em inglês, né? Porque ela percebeu lá aquela dissonância entre o significado típico e o significado numa expressão. E que essa palavra ela realmente é usada no mundo dessa forma. E esse aspecto de relações também que foi ressaltado, né? Mas, por outro lado, se for uma coisa feita sem uma contextualização, pode dar um nó na cabeça do aluno. E esse aluno propôs também que um material de apoio para relembrar seja interessante. Claro que existe uma influência do contexto. É uma entrevista cara a cara, eu com o aluno, então pode ser que eles estivessem falando o que eu queria ouvir, né? Porque eu gostei de ouvir essas coisas, mas a gente não sabe qual foi a neutralidade do aluno. Próximo passo. Aqui os resultados quantitativos, né, naquela atividade assíncrona, os alunos não apresentaram dificuldades, segundo eles, mas o Ngram Viewer foi o mais difícil de utilizar. Próximo. E daí, assim, eu esqueci de mencionar, foram apenas 2 alunos que responderam o questionário. Um disse que talvez usaria e outro disse que talvez usaria. Então, não sei. Próximo. E só para finalizar aqui, um desafio é a usabilidade e disponibilidade de ferramentas que são complexas, né? E muitos alunos não têm letramento tecnológico para realmente se aprofundar mais nesse tipo de coisa.
Precisa de um follow-up, né, de testes a médio e a longo prazo, porque não foi realmente testado, e materiais de apoio específicos. Mas os resultados preliminares foram positivos, eles pareceram gostar, se engajaram na atividade e tem esse fator novidade, que é bem empolgante, né, para o aluno que está acostumado com uma coisa mais regrada e normal. E encoraja desenvolvimentos adicionais, né? Como é uma atividade exploratória, eu fiquei feliz com os resultados, porque mostra que tem potencial para atividades de mais longo prazo e para desenvolvimento de ferramentas que sejam mais user-friendly, né? Que possibilitem, que diminuam aquela dificuldade tecnológica que os alunos podem ter. Próximo. Então, essas são as referências que eu utilizei. E próximo. E obrigado pela atenção. Esse é o meu contato e o contato da professora Rita. Obrigado. Obrigada, Luiz. Ótima apresentação, ótima pesquisa, vários comentários no chat também. E agora abrimos para alguma pergunta, se alguém tiver. Eu gostaria de falar um pouquinho, Rita. Isso, Beth. Oi, escuta, antes eu quero parabenizar, assim, muito interessante, como disse a Malu, uma articulação teórica maravilhosa. Eu só queria fazer um comentário que me chamou a atenção. A gente fala, às vezes, talvez essa abordagem seja muito legal para pensar nas phrasal verbs. Eu sei que ela olhando para ela, ela parece tecnológica e bastante complicada, não é? O professor, a gente tem que ter uma lida bem boa com ela. Mas o que vocês acham? Luiz Gabriel, o que você acha da ideia? Você acha que tem uma maneira desse aspecto nos ajudar a fazer os phrasal verbs, que é uma coisa que eu tenho assim um nó, para dar aula, é complicado a gente ajudar, parece que não tem lógica, mas de repente a gente poderia pensar, nessa tua abordagem, você fez alguma coisa com as phrasal verbs? O que você acha, Luiz? Eu acho que é muito interessante e, inclusive, eu vou trabalhar nisso, com isso no meu TCC. E a ideia é que, assim, quando você tem... eu acho que é muito benéfico para trabalhar com phrasal verbs especificamente, porque existem associações muito fortes que os alunos fazem com o item lexical e todas aquelas questões de significado por trás. Então, se eu pergunto para o aluno, o que significa look? Aí o aluno vai falar, muito provavelmente lá, é olhar, né? E, só que daí, quando eu pego e mostro lá, em contexto, look after, como eu tenho ali várias frases, todas elencadas ali, mostrando o contexto de cada uma, o aluno já vai perceber que, opa, estou falando aqui, look after my cats, please. Como assim? Olhe depois, já cria aquela dissonância. E essa dissonância é uma coisa que é interessante para o professor explorar, porque ele joga o aluno ali no meio da situação e depois diga, não, é assim, vamos processar isso de uma determinada maneira. Então, para phrasal verbs, eu sinto que é um dos aspectos mais interessantes desse approach. Inclusive lá, como eu mencionei, né, que o Gabriel Latos fala, que é ótimo para esse aspecto lexical. E os phrasal verbs, eu sinto que é mais um aspecto lexical do que gramatical, no fim das contas, né? Eu acho bacana porque, como você falou, né, esse aspecto de você trazer o significado, daí dá para mostrar que uma coisa é uma preposição, então você tem já essa memória semântica das preposições que a gente ensina antes. Quando há essa combinação, você vê que esse item lexical que a gente chamava morfologia de preposição, acaba tendo outro nome, porque ela tem ela cria um bond com o verbo muito legal. Acho bastante bacana. A gente quase não tem essa abordagem, né, olhando do ensino-aprendizagem para phrasal verbs. Adorei. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Obrigadão.